Curitiba, aproximadamente 4.473 pessoas vivem em situação de rua. Destas, cerca de 29% apontam o uso de álcool e outras drogas como uma das causas dessa condição. Esse cenário reflete uma realidade complexa e desafiadora, que exige atenção, compreensão e ação. Instituições como a Ponte da Vida desempenham um papel fundamental nesse contexto, oferecendo acolhimento, apoio psicológicos e programas de recuperação para aqueles que buscam superar a dependência química. Atualmente, na comunidade terapêutica Ponte da Vida, eles acolhem 24 pessoas de 18 a 59 anos em situações de vulnerabilidade social devido ao uso de drogas e álcool. Aqui, eles não encontram apenas um teto, mas uma chance de recomeçar. O pastor, diretor e fundador da instituição, Erbin Benavides, fala que a motivação em criar esse projeto veio a partir de experiências pessoais depois da chegada ao Brasil. Eu tenho aqui 18 anos aqui no Brasil e mais ou menos aos ano e meio, 2 anos de estar aqui em Curitiba, eu fazendo um trabalho de evangelização, sou pastor, percebi pessoas que estavam procurando comida no lixo, na lixeira. Teve um momento que vi um pai com uma criança no colo e a criança comendo uma maçã e jogou a maçã e veio outra pessoa e limpou a maçã e seguiu comendo. Isso deu um pouquinho de nojo para mim. Aí eu fui, conheci o passeio público e me encontrei com uma realidade que não conhecia, com uma realidade que em 1 ano e meio, 2 anos aqui em Curitiba não tinha visualizado. A gente está mais, sabe, se preocupado por a gente mesmo e não consegue enxergar o entorno do que está acontecendo. Mas com isso que aconteceu esse dia, um dia domingo, ali no Largo da Ordem, onde se faz como se chama, uma feirinha, e aí eu comecei a perceber que havia uma realidade e algo que estava acontecendo aqui em Curitiba. E daí entendi que era a dependência química que estava destruindo não só alguns rapazes, não, famílias completas. Eu passava por passeio público e comecei a perceber a quantidade de pessoas que ficavam ali jogadas e bebendo, se drogando ou viendo com muita fome. E dali começou uma inquietação no meu coração e aí eu comecei a perguntar para Deus o que eu podia fazer. E daí eu, depois que saía de deixar minha filha no colégio, passava ao passeio público e eu decidi, perguntei qual era o dia que eles tinham mais dificuldades para comer. E eles falaram que era domingo. Domingo era o dia com mais dificuldade de poder conseguir algo para comer. E aí eu optei por começar a ir aos domingos, com uma mochila, 2 caixas de suco, um pacote de pão de forma com queijo e presunto e comprei uma garrafa para fazer Nescau. E quando chegou ao final, teve incluso o meu filho que estava filmando, que ele estudou comunicação audiovisual, e ele falou: "Você, pai, sabe o que está acontecendo?" Eu falei: "Não, alguma briga, algum problema?" Não, a maioria deles, todos se repetiram e alguns estão comendo por terceira vez. E aí a gente percebeu que havia sido a multiplicação, que eu chamo a multiplicação do churrasco, que foi muito legal porque isso me confirmou que era o lugar certo para fazer os trabalhos que eu estava fazendo. Incluso eu trouxe aqui, tenho aqui o reportagem da Gazeta do Povo, certo? Culto, lanche e prosa dando novo futuro moradores da rua. Então, e aqui aparece como se chama, de lo que aconteceu nesse dia. Aconteceram algumas situações em que eu tive que, por obrigação de Deus, optar por abrir uma comunidade terapêutica. Então, e hoje nós estamos aqui 11 anos e nós estamos fazendo esse trabalho no passeio público porque entendemos que esse tempo nosso acabou. E acabou no tempo da pandemia, porque fechou o passeio público. Eu também fiquei doente com câncer, então não podia estar aí também. E tudo começou a se mostrar que era para trabalhar exclusivamente aqui.
Muitas pessoas começam a usar substâncias devido à influência do ambiente que vivem, como família, amigos ou até fatores genéticos. No começo, o uso é apenas social ou uma forma de se divertir ou se encaixar, mas quando as substâncias começam a dominar seu comportamento e ele perde sua liberdade, o uso se transforma em dependência. A diretora Ariete Benavides afirma que os grandes fatores que influenciam pessoas a se tornarem dependentes químicos são a influência familiar, social e genética. A maior parte é por algum tipo de disfunção familiar. Já tivemos meninos que, por exemplo, o pai dava bebida alcoólica para ele desde os 3 anos de idade para matar vermes. Então, uma questão de ignorância mesmo. Tem o fundo também genético, né, que de alguma forma, se alguém na família usa, a propensão daquela pessoa usar é maior. Vemos muito amizades que levam para isso, principalmente na adolescência, mas muito de fundo familiar mesmo. Homens que foram abusados, homens que os pais usavam, ou que algum familiar usava, e as amizades também. Fala que a dependência química ela é multifatorial, né? Então tem vários fatores, bio, psicossocial e espiritual. Então esses multifatores, seja por curiosidade, influência, predisposição genética, não é só por um único fator, ela é complexa, né? Mas aí você acaba tendo um uso recreacional, um uso social, né? Por diversos fatores, e isso a gente aqui dentro, né, na nossa linguagem entre eles, a gente fala que é a lua de mel com as drogas, né? Então é aquele momento que você está sentindo ali os efeitos do prazer, a dopamina, tal, mas não foi feito, é algo artificial e o nosso organismo começa a se adaptar, o cérebro começa a se adaptar, faz uma tolerância e você passa aí a ser um usuário abusivo da substância e precisa de uma quantidade maior e cada vez mais frequente para sentir os mesmos efeitos. E aí que está a grande cilada, né? Aquilo que é recreativo eu escolho fazer. Quando eu sou levado a fazer por uma compulsão, a partir desse momento eu perdi o controle. Sendo que a maioria daqueles que são adictos, eles vão dizer para você assim, não, eu paro a hora que eu quiser. Porém, não para. Ele continua e aumentando doses a cada vez mais e a cada vez mais fazendo uso de drogas, tanto lícitas como ilícitas também, né? Existem 3 princípios importantíssimos para uma pessoa que busca recuperação. É a mente aberta, para ouvir o conhecimento, ouvir os feedbacks, ouvir as orientações, né? Honestidade com os teus próprios sentimentos, com as próprias emoções, para tentar descobrir isso a fundo, né? E uma boa vontade aí, para entender o processo de recuperação, que você tem que ser um conhecedor de si mesmo, né? E aqui atrás vocês podem acompanhar ali a árvore dos vícios, né? Então por esse folder a gente já tem uma ideia mais ou menos, né? De algumas predisposições aí que pode acontecer aí para acontecer a dependência química, para instalar a dependência química. O perfil do viciado é que ele é manipulador, ele manipula, ele mente, né? E eu percebo assim, tanto o viciado ficar muito mal, ele ficar para baixo, ele ficar depressivo, pode levá-lo a reincidir no consumo, como também quando ele, por exemplo, recebe uma grande soma em dinheiro. Isso é mal, porque vem a euforia e com a euforia ele quer gastar, ele quer usar, ele quer viver a loucuragem, como eles dizem, ele quer festar. O processo de recuperação vai além do tratamento convencional. O espaço promove atividades de plantio e práticas esportivas, que ajudam na disciplina, no convívio em grupo e na reconstrução da autoestima. A espiritualidade é o alicerce desse trabalho, um elemento fundamental na restauração emocional e no fortalecimento pessoal de cada acolhido. O grande viés de uma comunidade terapêutica é a espiritualidade. Existe muita confusão, tem muitas casas de apoio, né? Lugares que abrem as portas apenas com uma bandeira religiosa, né? Uma bandeira de fraternal, né? De espiritualidade e do amor, né? E elas acabam ficando por isso só. E essas casas, não estamos julgando elas, né? Mas elas acabam tendo muitas dificuldades, né? Tanto por apoio, né? Para dar um suporte melhor de tratamento. E muitas vezes elas são confundidas com comunidades terapêuticas. E aí que está o grande desafio, né? Entender que comunidade terapêutica é um trabalho totalmente diferente. É diferente de uma casa de apoio, né? Ou um lar que apenas a
acolhe para tirar da rua, né, enfim, e não tem nenhuma atividade, nenhum suporte para que essa pessoa se desenvolva terapeuticamente dentro do tratamento. As comunidades terapêuticas, elas são legalizadas, né? Então elas têm todos uns protocolos para cumprir, vigilância e tudo mais, né? Aqui a gente está abaixo do marco regulatório das comunidades terapêuticas. Então esse marco foi criado em 2015, né, por estudiosos da área das comunidades terapêuticas para tentar deixar esse trabalho mais efetivo. E aí eles criaram alguns eixos, né? Então, atividades práticas, né, do dia a dia, né, desde a higiene pessoal, a higiene do ambiente, atividades recreacionais para entender o lazer, a recreação como um mecanismo que vai ajudar, né? Atividades de espiritualidade, então, segundo as comunidades terapêuticas, elas estão pautadas pelo artigo 5 da Constituição, que elas podem ser confessionais de uma religião, né? Elas podem ser confessionais, não há problema nenhum. Só não podem obrigar, né, as pessoas, né, ou enfiar a religião goela abaixo, não é isso. E aqui, que, por exemplo, o Ponte, nós somos confessionais cristãos, porque além dessa espiritualidade cristã, que tem como ferramenta, né, aqui conosco, ou em outras comunidades que têm a espiritualidade, as comunidades sérias que buscam fazer um trabalho sério, tem essas atividades, então, atividade prática, recreação, né, tem aí a atividade de espiritualidade, o desenvolvimento do autoconhecimento, das habilidades sociais, né, um dos eixos bem importantes para que uma comunidade terapêutica faça um trabalho sério é as habilidades sociais do acolhido, né. Para um tratamento ser assertivo, eles ficam num período de 6 a 9 meses. A ideia é que dentro da comunidade terapêutica se desenvolva esse repertório de habilidades para que o indivíduo tenha autorresponsabilidade de manejar crises de abstinência e crises emocionais.